Mas nessa caminhada de fortalecimento da fé, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos perceber que a primeira missão da igreja não é pregar o evangelho, não é ajudar o necessitado. A primeira missão da igreja não é nem mesmo a adoração. A primeira missão da igreja é morrer. A primeira missão da igreja é se desglorificar para que Deus seja glorificado. A primeira missão da igreja é chegar ao momento da minha vida e da sua vida em que possamos falar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cada um tem seus heróis. Um dos meus heróis é George Miller, homem de Deus, Inglaterra, século XIX. Um homem que foi pastor. Ele é mais conhecido por ter fundado orfanatos, mas ele pastoreou a mesma igreja por 40 anos. George Miller, homem de Deus, ele fundou, meus irmãos, mais de 100 escolas. Mais de 10.000 pessoas passaram da infância até a juventude, também pelos seus orfanatos. E ele fez um compromisso com Deus, ainda jovem, de jamais pedir algum recurso financeiro específico para o ministério que ele estava liderando. E quem leu a história de George Miller sabe ali os milagres que Deus fez à frente, especialmente dos orfanatos. Eu me lembro daquele mais específico, quando um orfanato com mais de 500 crianças, ali a comida, o alimento acaba por completo. Ali os trabalhadores dizem: George Miller, é hora de você pedir dinheiro a alguém, porque o alimento acabou. E ele disse: é claro que eu vou pedir, pedirei a Deus. Entrou no seu quarto, orou a Deus. Era noite, não havia mais nada para o outro dia pela manhã. Naquela madrugada, uma carroça cheia de leite e de pão quebra uma roda em frente ao orfanato. E ali os dois carroceiros, um era cristão, outro não era. Eles descem: vamos consertar a roda. Consertando a roda. Consertar a roda, vamos subir. Subiram naquela carruagem. E segue aquela carroça. 5 metros depois, quebra uma outra roda. E aí o cristão disse: olha, uma coisa diferente está acontecendo aqui. O não cristão falou: olha, eu não creio em Deus não, mas eu acho que ele está falando alguma coisa. O leite vai estragar. O pão não temos como vender. Estamos em frente a um orfanato. 5 horas da manhã, batem a porta do orfanato. Será que vocês aceitam um carregamento completo de leite e pão? Eles recebem o leite, recebem o pão, dão glória a Deus, batem na porta de George Miller e dizem: George Miller, Deus ouviu as orações. Ao que ele responde: não me surpreende. Homem de Deus, chegou aos 70 anos de idade, numa época, século XIX, na Inglaterra. Era uma época de bastante miséria na Inglaterra. As pessoas morriam cedo. Ele chegou aos 70 anos de idade, quando poucas pessoas chegavam a essa idade. E ele tinha um sonho de se aposentar. O homem era tão crente que até o sonho de aposentadoria era santo, era diferente. O sonho dele era sair da igreja, das escolas e dos orfanatos, e ir para uma cidadezinha do interior da Inglaterra, passando o resto da sua vida em oração. É um homem santo, em oração. E aí, ao fazer 70 anos de idade, recebeu um amigo querido em sua casa. E o amigo disse: George Miller, eu tenho orado por você diariamente, para que Deus possa dirigir a sua vida. O que você vai fazer ao se aposentar? E eu tenho uma ideia na minha mente, não sei se é de Deus, o Senhor vai confirmar ou não na sua vida. Ele disse: qual é a sua ideia? É eu ir para o interior da Inglaterra, passando o resto da minha vida na beira de um lago, orando a Deus? Ele falou: não, pelo contrário, é você indo pelo mundo, pregando o evangelho de carruagem, a pé, a cavalo, de barco, incansavelmente, saindo da Inglaterra, pregando o evangelho por toda parte. E George Miller disse: é tudo que eu não desejo nesse momento, mas seja feita a vontade do Senhor. Semanas depois, Deus confirmou que essa era a vontade dele. Meus irmãos, dos 70 aos 87 anos de idade, 17 anos, George Miller, ele percorreu 42 países e pregou o evangelho a mais de 3 milhões de pessoas. Finalmente voltou ali para a Inglaterra, teria ainda alguns anos antes de morrer. Finalmente foi para a cidadezinha na beira do lago orar.
E ali ele foi entrevistado por um jornalista cristão que fez a ele, entre outras, essa pergunta: qual é o segredo de George Miller? Pastoreou a igreja 40 anos, mais de 100 escolas, mais de 10 mil órfãos sustentados, mais de 40 países, mais de 3 milhões de pessoas evangelizadas. Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele respondeu: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós somos fortalecidos em Deus à medida que Cristo vive em nós. Não há como glorificarmos a Deus sem nos desglorificarmos, meus irmãos e minhas irmãs.